Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui com o Jorginho Júnior. A gente trouxe ele aqui para falar sobre trade marketing. É um tema que a gente gosta bastante, né? Nós dois somos profissionais de longa data aí de trade. Eu sou a Líria Modesto, sou gerente de growth da Icatu Brasil. E eu trouxe o Jorginho para a gente falar sobre os desafios do trade, como que a gente conduz aí o trade dentro das indústrias, dentro das agências e os desafios aí dos promotores de venda e tudo mais. Então, Jorginho, gostaria que você falasse um pouco aí sobre a sua história, de como que você começou. Eu vi que você é ex-atleta de futebol. O que te trouxe para o trade? O que te traz aqui hoje? Bom, primeiro, obrigado, Líria, pelo convite. Obrigado, Icatu, também, pelo convite. Um prazer falar sobre trade, uma área que eu gosto muito. Gosto tanto quanto futebol, né, que eu me profissionalizei aí há um tempo atrás. Então, obrigado e é um prazer estar aqui com você. Bom, eu atuo há mais de 20 anos. Na verdade, há 20 anos. Esse ano está completando 20 anos que eu atuo no trade. E fui atleta profissional de futebol. Então, eu jogo futebol desde os 5 até os 25 anos. Joguei até os 25 anos, me profissionalizei. E dos 25 até hoje, eu tô com 45, eu tô no trade. Não parece. Então, eu tô exatamente 20 anos no futebol, 20 anos no mundo corporativo. Caramba. E 20 anos no trade, que é a área que eu entrei e não saí mais dela. Como é que foi essa transição? O que te trouxe pro trade? Exato, você caiu? Te chamaram? Você foi ser estagiário? Como que foi a transição? Excelente pergunta. Eu, atuando no futebol, com 25 anos, eu sempre atuei em times majoritariamente de segunda, terceira divisão. Então, eu percebi ali, com 25 anos, que talvez não fosse ali o caminho para eu, enfim, me sustentar, né? E conquistar meus sonhos e tudo mais. Sim. Então, eu resolvi migrar. Eu sempre estudei e sempre gostei da área de marketing. E fui estudando no mesmo tempo que eu atuava como jogador de futebol. Aí trancava a faculdade, transferia as mudanças que acontecem no futebol e eu fui estudando junto. Num determinado momento eu falei, acho que não vai dar mais, já tinha me formado e resolvi fazer uma especialização em planejamento estratégico em comunicação. Eu não queria a área de educação física. Você não pensou em marketing esportivo, essas coisas? Na época não, porque eu tinha tanta certeza que eu ia me profissionalizar e viver do futebol a vida toda, que eu queria fugir um pouco dessa área. Não queria o esporte como um todo, apesar de gostar muito. Sim. E aí eu fui fazer uma pós em planejamento estratégico em comunicação. E lá eu conheci uma pessoa que me indicou para uma vaga numa empresa, na Cromos, que é uma empresa de embalagens flexíveis decorativas. Que legal. Que é saquinho de presente, é um nome bonito para saquinho de presente. E ali, embalagem para floricultura, parte de papelaria, decoração. Então, eu vivi vários mercados dentro dessa empresa. E ali, nessa empresa, encontrei um anjo na minha vida, que foi a Celina, minha primeira gestora de gente mesmo, sabe? De pessoas. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre gestão de pessoas. Legal. Isso é muito importante hoje, assim. Eu vejo que é um tema que está em alta, muita gente fala, mas na prática mesmo, não acontece às vezes, né? Exatamente. E você vê, há 20 anos atrás eu encontrei essa pessoa que ela olhou para mim e ela falou assim, ela já tinha sido gerente de trade marketing na Kraft Foods na época. Ah, sim. E ela olhou nos primeiros dias, assim, ela falou, você tem um perfil de trade marketing. Eu falei, que raio de trade marketing é esse? Que eu não fazia a menor ideia. E aí fui estudar, né? Fui estudar, me especializei e tal. E aí não saí mais da área de trade. Mas foi essa virada, assim. Foi um anjo que colocou, uma pessoa que identificou um perfil e falou, você tem jeito para trade. E, de fato, de lá para cá, eu não saí mais. Ela é uma gestora mesmo, né? Exato. Ela entendeu o seu papel, o que você tinha habilidade para fazer e vamos te treinar para que você se tornasse essa pessoa, né? Exatamente. Você acha que o que o esporte te ensinou que o mundo corporativo não ensinou? O que você diria? Boa pergunta. Mas eu acredito que... Eu pratiquei alguns esportes. Eu gosto de esportes.
e pratiquei alguns. O futebol foi minha vida, 20 anos. Eu pratiquei judô também, por um período. O judô me trouxe, assim, a parte de respeito, né? A arte marcial oriental, de uma maneira geral, ela traz muito respeito. E o futebol me trouxe muita disciplina. Uma disciplina do dia a dia. De treinar, treinar cansado, treinar com dor. Não importa dia, hora, nada. Exato. Então, acho que disciplina e respeito foram, dentro dos esportes que eu pratiquei, acho que foram as duas coisas que eu trago para o mundo corporativo. Sim. Né? Que eu não vejo o mundo corporativo construir essas duas habilidades comportamentais, assim, mas o esporte está mais enraizado. Sim. A gente vê bastante, muitas iniciativas, e a gente se depara com isso no mundo corporativo, mas acredito que no esporte isso já está um pouco mais enraizado. Assim. E você é o fundador do Além do Trade, é isso? Isso, é o Clube Além do Trade. E aí você também faz as mentorias e a parte de coaching de pessoas. Perfeito. Que aí você usa essa disciplina que você adquiriu ao longo dos anos para treinar as pessoas e ensinar elas a serem 100% eficazes no trade, é isso? Exato. O Clube Além do Trade, o clube porque carrega um histórico do mundo do esporte, do futebol. Então, joguei em clubes de futebol. Então, o clube vem daí. E o Além do Trade, por que é Além do Trade? Porque eu trato dentro das mentorias e dos treinamentos habilidades comportamentais que você pode utilizar dentro do trade, mas você pode utilizar na sua vida também. Que são resiliência, que é o que eu trago no mundo do esporte, empatia, para você sentir o que o outro está sentindo e não só se colocar no lugar do outro, e a ambiência, que é a qualidade do ambiente que você está envolvido. Dentro desses três pilares, eu faço as minhas mentorias e os treinamentos para times de execução, para profissionais de trade marketing, analistas, empresas. Exatamente, para empresas e tudo mais. Ah, que legal. E aí, assim, acredito que o seu início no trade ele foi desafiador. Qual que foi o não mais difícil assim que você lidou? Você tem algum case assim para contar pra gente? Eu não lembro de um, assim, agora eu não lembro de um case específico, mas eu tenho algumas situações, assim, algumas que me vêm à cabeça. Eu sempre trabalhei em mercados emergentes para o trade, em mercados especializados. Então, embalagens, trabalhei depois papelaria, floricultura, construção civil. São canais especializados, são canais emergentes para o trade. Diferente de alimento, bebida, farma, que já tem um trade e uma cultura para trade muito mais enraizada. Então, eu carrego comigo esse histórico de canais especializados e emergentes. Nesses canais, as pessoas não sabem o que é o trade. As pessoas não fazem a menor ideia do que é o trade e como é que o trade pode ajudar a empresa a conquistar e os seus objetivos, suas metas e tudo mais. Então, no mundo do esporte, agora respondendo a sua pergunta do não, né? No mundo do esporte, o não ele é mais claro. Então, se você joga bem, sim, você está aprovado, você vai jogar no meu time. Se você joga mal, não, você não está aprovado, não vai jogar no meu time. E o técnico decide e acabou. Então, a hierarquia é clara. Acabou. E é isso. Se você está bem, você joga. Se você não está bem, você não joga. O não é muito mais nítido, assim, muito mais claro. No trade, quando eu entrei no mundo corporativo, principalmente no início, que eu ainda estava me habituando, o não ele vem disfarçado. Vamos ver. Vamos ver, talvez. Pô, quem sabe numa próxima. E ele vem, às vezes ele vem disfarçado de um talvez, talvez na próxima, quem sabe. Vamos colocar no orçamento para o ano que vem. E às vezes ele vem numa ausência. Exato. E às vezes ele vem numa ausência da sua presença. Vou te dar um exemplo. Uma reunião estratégica, você não está chamado, você não está convocado, você não está convidado para essa reunião estratégica. Isso é um não. Disfarçado. Ele é quase invisível, mas ele é um não pro trade. Tudo que não é sim, é não. Exato. Então, talvez, é não. Então, traçando esse paralelo ainda, no esporte ele é mais nítido e o mundo corporativo ele disfarça um pouquinho os nãos. Então, no início, quando eu não sabia, não percebia esses nãos, foi mais difícil, teve muita frustração. Né? Eu fiquei muito frustrado. Falei, pô, como assim? É reunião importante, como é que eu não tô? Sim. Pô, esse projeto aqui
Eu vi que funciona. Lá aí, no canal, no segmento de alimentos, ele funciona, mas... E meu chefe não falou não. Não falou nada. Exato. Então, no começo foi mais difícil. Quando eu passei a perceber que esses nãos, eles estavam disfarçados, aí eu comecei a entender melhor que, putz, talvez não seja o momento agora. Entendi. Então... Você acha que o trade ainda é superestimado em algumas empresas, assim, ou não? Acho que ele é subestimado. Subestimado. Na maioria, principalmente nos canais que eu trabalhei, né, nos segmentos que eu trabalhei, ele é muito subestimado. E o que falta, assim, por que ele é subestimado? Eu acho que é letramento mesmo. É mostrar para as pessoas que onde o trade, o que é, de fato, e aonde o trade pode ajudar a empresa a conquistar os seus objetivos. Então, ele ainda é subestimado porque as pessoas não entendem de fato que ele pode ajudar no objetivo. O trade, ele nasceu em algumas empresas dentro da área de marketing e outras dentro da área comercial. E hoje a gente está batalhando aí para ter uma área nossa de trade, né? Ou respondendo para uma diretoria, um CEO, enfim, a gente ainda não... Cada empresa muda, né? A sua hierarquia. Mas o que você acha que o que o analista de trade que está construindo ali a área? Você construiu áreas do zero, certo? Sim, então, quase qual é a 100% dica que você dá aí para o pessoal que está trabalhando em trade, que quer construir uma área, que quer ter um orçamento, que quer fazer a área ser uma área estratégica dentro da empresa, né? Perfeito. O trade, essas pessoas precisam entender qual é a essência do trade. Eu acho que a essência do trade foi deixada de lado por um tempo, assim. Há um tempo, na verdade. Uhum. As pessoas perderam a essência do trade. E qual que é a essência do trade? Ela nasce, ela já foi, na minha opinião, tá? Uhum. Ela nasce, ela foi, ela é, e ela sempre será uma área de apoio para marketing, para defesa da marca, né? Do branding mesmo. E ela é uma área de apoio para o comercial, para conquistar os objetivos de curto prazo que o comercial tem. Então, assumir o papel de apoio... E veja bem, Elíria, assumir o papel de apoio não significa não ser estratégico. Mas significa você resgatar a essência do trade, que é apoiar a área de marketing na defesa da marca e apoiar a área comercial nos objetivos de curto prazo de cumprimento de meta. Sem esquecer, obviamente, do shopper, que é... Claro, é o principal. É o principal, exatamente. É para quem a gente trabalha, né? É para quem a gente trabalha. Mas, assim, falando da parte mais interna da empresa, é assumir o papel de apoio para marketing e para o comercial. E ter definido os KPIs que as áreas precisam, entender com a diretoria, com os gerentes, com os vendedores, com a equipe interna, seja marketing ou vendas, quais são os KPIs necessários. E aí sim a gente trabalhar o promotor de vendas lá na ponta, seja ele por agência ou próprio, e construir mesmo essa área. Acredito que é esse caminho, certo? Esse é o caminho. Tudo vai finalizar ali na execução. Né? Então, se o trade não assume esse papel de apoio do marketing para entender qual é o posicionamento daquela marca e não entende o papel do comercial, que é, de fato... Vender o produto. Se não vender, certo? Não tem faturamento. Só que tudo isso vai chegar ali na execução, no ponto de venda. Seja ele físico ou digital. Sim. Né? Mas, principalmente no físico, onde as coisas se perdem um pouco, né? É onde os KPIs podem ser perdidos de alguma maneira, o papel do trade é fundamental para que o promotor não se sinta perdido ali no ponto de venda. Sim. Ah, tá bom. Então, o que que eu sigo aqui? É a orientação da loja, é muita gente, do coordenador da seção, do marketing, do comercial, do meu gestor de trade, da agência, né? Então, assumir esse papel e fazer com que a mensagem chegue para o promotor da maneira correta é fundamental para quem quer fazer um trade eficiente. Ah, que legal. E você, hoje, assim, os promotores, ou eles são próprios, ou eles são por agência. Por exemplo, a Icatu é uma agência especializada em promotores compartilhados. E também, claro, promotores exclusivos. Mas a gente atua no Brasil inteiro, mais de 30 anos, atuando com promotores compartilhados. Nasceu no Nordeste, mas, assim, hoje a gente atende o Brasil inteiro.
Como que você acha que é esse desafio hoje da indústria controlar o promotor? Mas, assim, eu digo no sentido humanizado, né? Da pessoa ter ali... sentir que ela faz parte da empresa, seja ela de agência ou seja ela própria, o promotor, a promotora. Como que você acha que a gente pode, como gestor, fazer essa pessoa se sentir cada vez mais parte da empresa, assim? Bom, primeiro eu já tive de vários lados. Sempre na indústria, na verdade, mas eu já passei por empresas que tinham promotores próprios, promotores que tinham promotores próprios e terceirizados, mistos, e mistos exclusivos e compartilhados com próprios. Então, nossa, tudo. Já vários... E assim... É um desafio. É um desafio liderar enorme, essa galera na loja, né? É um desafio enorme. Se você não tiver um parceiro que, de fato, esteja dentro da estratégia da companhia, a mensagem vai chegar errada, o promotor não vai se sentir parte do processo, não vai se sentir parte do jogo. Sim. E ele vai desengajar rapidamente. E aí ele vai buscar outra oportunidade. Ele vai sair. Ele vai querer sair. O desafio hoje, manter o promotor. Exato. Por exemplo, na Icatu, a gente tem promotor que está há 15 anos na casa. Uau. 10 anos, 8 anos, 4 anos. Tipo, esse assim, é uma coisa muito rara de se ver em agências. Muito. Hoje, o turnover ele é altíssimo. Eu não sei, assim, percentual, mas assim, é muito alto em muita agência. E na Icatu, não. A gente valoriza muito a pessoa ali no ponto de venda. Mas a gente tem regras claras. Então, o cliente comprou 1 hora de atendimento, ele vai ter 1 hora do promotor dedicado. Então, a gente tem roteiro muito pré-definido, sistema para todo mundo. Então, a gente consegue fazer esse controle. Mas eu tô falando do lado da agência, do lado da indústria, do lado do gestor, para fazer essa galera fazer parte mesmo, não é tão fácil. E às vezes o orçamento é reduzido. Então, eu acho que é um desafio mesmo, né? É um desafio. E aí você precisa... Eu gosto, assim, de... Na parte de gestão, liderança, eu acredito bastante num conceito que eu venho aplicando há um bom tempo, que são quatro pilares. Desafio, autonomia, reconhecimento e celebração. Ótimo. Esses 4 pilares, se você der um desafio que não seja um desafio inalcançável, obviamente, senão a pessoa desengaja. Se você dá autonomia para a pessoa trabalhar da forma como ela prefere trabalhar para atingir aquele desafio, isso vai valorizar o promotor ou qualquer outra função. Reconhecimento. E aí o reconhecimento ele tem várias formas de se reconhecer. Não é só o salário. Não é só financeiro. Sim. Uma exposição num projeto legal. Sim. Um Campanha. olhar, muito obrigado, sabe? Isso faz muita diferença, né? Um elogio em público. Sim. Então, tudo isso são formas de reconhecer e você traz, de fato, a pessoa para o jogo. E celebração, celebrar as grandes conquistas. Então, se tem uma conquista, é preciso celebrar. E isso também faz com que a pessoa se sinta parte do jogo, engaje e jogue junto com você. E as empresas, às vezes, esquecem, falo geral, porque tem o vendedor, tem o gerente da loja, tem o encarregado, tem o supervisor. É um monte de gente falando ali com o promotor. Exato. E às vezes todo mundo acha que o fulano fez. E ninguém agradece para o promotor que está ali fazendo o trabalho no ponto de venda. Exato. Então, assim, o trabalho da indústria é, junto com a agência, criar essas campanhas para que o promotor seja reconhecido. Acho que isso é importante. Seja um obrigado, seja uma campanha de melhor disposição, seja eu já fiz campanha de dar vale de R$50 do Outback para a pessoa comer um hambúrguer em casa. E isso motivava, assim, claro, não é só isso, mas o conjunto de coisas e os benefícios também que a empresa tem que oferecer para a pessoa, que eu acho que faz toda a diferença, né? É fundamental, né? Sim, tratar a pessoa com respeito, Com respeito, exatamente. E fazer com que ela se sinta realmente importante. Sim. Na Icatu, a gente tem uma parte de segurança jurídica muito forte. Então, assim, como a gente defende muito o lado do promotor, a gente quase não tem processo trabalhista. Hoje, estamos com 7 processos de 2.000 promotores na casa.
Então, assim, é muito bom a questão humanizada da empresa, sabe? Essa questão de trabalhar o promotor, de valorizar mesmo, né? Exato. E acho que as empresas, assim, fazem, mas elas precisam olhar um pouquinho mais para isso, assim, porque acaba esquecendo no dia a dia, né? Esquece. E eu tava vendo um artigo da Emília Veloso, Maria Emília Veloso, falando justamente sobre bem-estar, felicidade no trabalho. Nesse artigo, ela publicou hoje ou ontem, não me lembro, ela falando de uma pesquisa, se eu não me engano é da Gallup, e falando que 2/3 dos trabalhadores brasileiros estão à procura da próxima vaga. Caramba. Olha que loucura isso. 2/3? 2/3. Então, assim, para quem é líder e está ouvindo a gente, assistindo a gente, se prepare, porque 2/3 da sua equipe está procurando novas vagas, assim, está procurando. Esse é o momento para procurar novas vagas. Então, você me falando que a Icatu tem um turnover baixíssimo e processos trabalhistas em níveis super baixos, quase inexistentes, então mostra que vocês estão preocupados com isso. Sim. Né? E isso é importante para trazer a galera para o jogo. Sim, com certeza. Muito importante. E falando assim de loja, de marca, de branding, o que você acha que é o maior erro assim, que as empresas cometem falando de sell-in, de sell-out? O que a gente pode melhorar até para a gente estruturar processos internos? O que você acha? Falar pelas experiências que eu tive, Líria, é simples, mas é muito verdadeiro. Assim. É pensar no sell-in antes do sell-out. Sim. Esse é o maior erro que as empresas cometem. A maioria. Então, primeiro eu penso no sell-out, para depois pensar no sell-in. Então, não ter essa amarração, e aí eu estou falando especificamente para o time comercial. Obviamente que eles têm as metas, né? Precisa bater meta, precisa cumprir meta. Sim. Às vezes são semanais, mensais, trimestrais. Mas a estratégia desse time comercial tem que ser pensar no sell-out para aí sim, posteriormente, pensar no próximo sell-in. Então, quando você pensa no sell-in antes do sell-out, você vai fazer um acúmulo de estoques dentro de um varejo, de um distribuidor, e aí essa conta vai ficar alta aqui na cadeia de suprimento. Isso, uma hora a conta vai chegar. Então, primeiro, pensar no sell-out antes de você pensar no próximo sell-in. É tão simples quanto isso, mas acontece com bastante frequência. É que eu imagino ali no papel do gerente de produto, que está pensando produto, junto com o comercial, como que vai fazer essa conta de produção, de produto, para depois colocar, né? Acho que faz tudo antes, aí depois coloca no ponto de venda. E aí, às vezes, o produto não tem aquela aderência que a gente imagina que vai ter. Exato. E isso é um desafio, assim, que eu, pelo menos, já vi também acontecer diversas vezes. Assim. Acredito que você também, né? Já vi. E a conta chega. A conta chega. Quando você não faz essa amarração, a conta vai chegar. E aí, quem é que vai sofrer? Quem é que tá lá na ponta? Na ponta. Quem tá na ponta. Acha espaço para colocar. Acha espaço, precisa girar. Vai vencer. Porque o comprador falou que não vai comprar de novo, porque não girou o produto, tem que fazer girar, e aí é o promotor que sofre essa pressão. Então, se isso não tiver muito amarrado, isso com certeza vai ter um reflexo importante ali na ponta. E assim, o trade também tem uma outra área que é produto, que tem que trabalhar ali junto. Acho que menos do que comercial e marketing, mas também áreas de produto, conversar com trade para entender como que está o mercado, para entender shopper, para entender cultura do ponto de venda, analisar um pouco mais onde que vai ser lançado o produto, onde que vai ser colocado, qual canal. Acredito que você já teve esse desafio nas empresas que você passou, né? Já tive, e um desafio grande, assim, porque nesses canais onde eu atuei, não tinha muito claro o sortimento ou o mix de produto por canal. Você vê que é tão embrionário o trade e essas discussões nesses canais emergentes que chega nesse nível assim. Então, lançou um produto com uma embalagem que não cabe no ponto de venda. É bizarro, mas já aconteceu bastante. Sim. Não cabe naquele espaço, não ficou legal, não está agradável, não está... Enfim, o trade não é envolvido nessas questões, então isso vai criar um gargalo ali na ponta.
testes são importantes, junto com produto, trade, marketing, todas as áreas, para não acontecer esse tipo de problema, né? Total. O trade tem que estar envolvido para que esse tipo de coisa não aconteça. E aí o produto é lançado e ele pode ser vendido para qualquer canal. Uhum. Então, o mesmo produto, você encontra ele em vários canais. Vou dar um exemplo aqui do mercado de construção. Tem alguns produtos que são específicos para um shopper, que é o marmorista. Sim. É a pessoa que faz o mármore e a pia da sua casa. E existem revendas especializadas em produtos para marmorista. Tanto a pedra quanto os acessórios, para cortar, para fazer o acabamento. Uhum. Existe uma revenda, é um canal específico. Esse produto, ele não deveria estar num home center, ou ele não deveria estar numa revenda de produtos para serralheiro, por exemplo. Uhum. São mundos completamente distintos, o marmorista do serralheiro. Mas nestes mercados onde eu trabalhei, isso acontece bastante. As pessoas não sabem, assim, diferenciar. E não tem um bloqueio do SKU para aquele canal. Ele pode ser vendido para qualquer canal. E aí o que acontece? Ele é vendido para um canal errado, não vende, e aí sim, depois que viu tudo que aconteceu, o produto não está girando, e o cliente levanta a mão pedindo socorro, aí chama o trade. Ó, eu estou com um problema aqui, eu tô com esse produto, precisa vender. Falo, meu amigo, esse produto não é nesse canal. Mas chama o trade que o trade resolve, mais ou menos isso. Vamos colocar para girar, Exato. Vamos fazer uma promoção, uma rebaixa, qualquer coisa para poder vender. Tem que dar um jeito de vender. Aí tem que dar um jeito de vender. Então, mas de novo, né? Tudo sendo muito bem amarrado antes de chegar nesse extremo, facilita a vida de todo mundo. Sim, né? sim. Aí que a gente fala do trade estratégico, que a gente tem lá a nossa base construída. E aí, o que você acha que o analista que está lá querendo crescer, o coordenador querendo virar gerente, precisa fazer para tornar mesmo o trade estratégico? O trade, assim, eu acho que as pessoas pularam um pouco as etapas na maturidade do trade. Uhum. Então, as pessoas estão querendo ser estratégicos, estão querendo que o trade seja estratégico, largando o operacional. E isso não vai dar certo. Uhum. O trade ali nunca vai deixar de ser operacional. Ele pode ser estratégico sem deixar de ser operacional. Então, a primeira coisa que o profissional precisa fazer é entender qual é a maturidade dele naquele momento. Para não pular etapas. Qual é o plano de ação desenhado e o que ele já tem feito, né? Exato. O que ele tem planejado para aquele momento. Então, fazer essa análise prévia do nível de maturidade que ele tem vai fazer com que ele não pule etapas, para que ele não queira ser estratégico e largar o operacional de mão, sabe? Eu desenvolvi, inclusive, depois eu posso compartilhar com todo mundo, é um questionário simples, são 25 perguntas, super simples, que pega algumas áreas do trade. E aí, de acordo com as respostas que você vai dando, você tem um número X que vai dar no final. E esse número vai te falar qual é a maturidade do trade que você tem naquele momento. Ah, que legal. E aí, você assume que você está naquele momento para não pular etapas, para você avançar com relação à participação e à relevância do trade dentro da companhia. Mas uma coisa importante, Líria, que eu acho que todo profissional deve levar em consideração é o princípio da reciprocidade. Sim, eu acredito super nisso. Robert Cialdini, né, nas Armas da Persuasão, ele fala: as pessoas se sentem quase que obrigatórias a te retribuir um favor que você fez para elas. Sim. Seja hoje ou seja daqui a 10 anos. Exato. Então, se você quer ser relevante e estratégico, você precisa servir primeiro. Sim. Quando você serve primeiro, você assume o papel que você tem do trade, a essência do trade. Servir a áreas de comercial marketing. Exato. Então, primeira base, né? Isso. Você assume esse papel e você entende o nível de maturidade que você tem para não pular etapas, automaticamente as pessoas vão começar a te retribuir, vão começar a te procurar, e aí o trade começa a ganhar relevância. Certo. O seu nome, o nome do trade começa a permear os corredores da empresa e você vai entrar em reuniões estratégicas,
você vai entrar em projetos estratégicos. Então, esse gatilho da reciprocidade, eu acho que é fundamental para quem quer ter um trade estratégico no futuro, se ele entende e se ele faz o teste e o nível de maturidade hoje ainda está baixo. Sim, e aí entra um pouco na humanização que a gente estava falando. A gente estava falando do promotor, mas também é importante a gente falar dentro da empresa com o profissional. Porque ele precisa vender o trade para as outras áreas, para as pessoas que estão lá. Sejam os vendedores, sejam os representantes, os gerentes, pessoal de produto, gerente de produto, enfim. Então, o trade ele precisa saber lidar com pessoas. E, assim, uma das coisas que as pessoas mais gostam é de falar de si mesmas. Exato. Então, acho que o trade tem que assumir esse papel de servir e de chegar e falar, gerente canal X, o que você precisa? E deixar a pessoa falar. E vender o serviço mesmo do trade. Ter essa humildade para conversar com as áreas. O que você acha? Não, concordo super com você. E como é que você faz isso? Com empatia. Uhum. Aí tem vários recursos para você desenvolver empatia. Escutativa, mapa de empatia. Existem vários... Que entra no coaching que você faz, exato, né? Exato. A parte de mentoria e o coaching, e os treinamentos, principalmente, a gente utiliza muito isso. Nos desafios do dia a dia que você tem, como é que você pode se colocar no lugar daquela pessoa que te fez um pedido, ou te passou um projeto, enfim, ou que você está envolvido. Então, a empatia, ela te coloca numa posição de saber e sentir o que aquela pessoa está sentindo quando ela te pediu alguma coisa. Então, essa questão da humanização, ela é importante justamente para você assumir que você tem que ser humilde para escutar, primeiro, para fazer o que a pessoa tá te pedindo. E, na verdade, não é fazer o que ela pede, é fazer o que ela precisa. Então, quando você abre a escuta ativa, você para de fazer o que ela está pedindo e começa a fazer o que ela está precisando. Isso é fundamental para o profissional de trade. Sim, e ele ter essa paciência, essa resiliência, que é o que você aprendeu no esporte. Exato. E que é muito importante para qualquer profissional. Ter essa humildade, resiliência de ouvir os profissionais que estão ali atuando com ele e vender a área. Para que a gente consiga vender a área cada vez melhor e ela seja mais estratégica e ela receba o sim. Exato. O sim mesmo, né? O sim real, o sim real. Sim. E aí vender no bom sentido mesmo, vender a área, assim, olha, eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui para te ajudar. Veja o que eu posso fazer por você. E uma coisa importante também, Líria, é mostrar os resultados. Sim. Se você não mostra os resultados, dificilmente você vai conseguir repetir uma ação que teve um bom efeito, né? Que teve um bom resultado. Nem adianta entrar muito em KPI, mas porque cada empresa tem o seu. Exato. Acho que é muito importante isso estar definido no plano, no projeto. Acredito nas 25 perguntas, certo? Com certeza. Quais KPIs que você quer trabalhar? E quem trabalha com tudo não trabalha com nada. Exato. Então, 3 KPIs, 4 KPIs fundamentais para a sua empresa e é isso. Você se basear nisso e medir mesmo. Eu gosto muito de uma frase assim, que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Então, bonito. Eu já errei muito com isso. Eu queria ter todos os KPIs do mundo. Eu também. 12, 15. E não acompanhava nada de verdade. E não mostrava nada, não dava foco em nada. Sim. E tomei muito na cabeça por isso. Sim. Então, assim, não cometa esse erro, assim, porque foca, é o que você falou, exatamente o que você falou, concordo 100%. 3, 4 KPIs, vai fundo neles, profundo neles e mostra os resultados para quem deve ser mostrado. Tanto é que na Icatu a gente tem o sistema de gerenciamento, então todos os promotores, eles têm um acompanhamento diário. Então o promotor ele tem que preencher os KPIs. Então não importa que a tua operação é compartilhada, você vai ter os seus resultados ali medidos. Porque é muito importante, você não pode deixar passar batido. Eu acho que isso tem que ter mesmo, assim. Até para a gente falar de humanização, de trade marketing, a gente vai precisar ali de resultado.
Então, acho que é um dos KPIs para a gente humanizar na prática mesmo o trade. A humanização. É. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O profissional, quando ele está fazendo parte do jogo, quando ele de fato se sente parte do negócio, ele vai produzir mais. Sim. Ele produzir mais, vai dar mais resultados. Mas assim, aí E medir isso é importante. Medir isso é importante. Medir não só o bem-estar, que aí, de novo, trago a Emília aqui, uma pesquisa que ela, nesse mesmo artigo, ela divulgou uma pesquisa que mostra que as empresas que têm um índice dos colaboradores com bem-estar, esse índice alto, eles geram 27% a mais de lucratividade para as empresas. Então, está completamente relacionado uma coisa com a outra. Então, não adianta medir só o sellout, só o EBITDA, sabe? Não adianta você colocar só os indicadores mais tradicionais para você medir. Você medir o bem-estar do funcionário também é importante para que aquele seu resultado esteja favorável também. É importante você medir se o seu colaborador está se sentindo bem para que ele produza mais, para que ele entregue mais resultados naturalmente. Ah, legal. Por que você acha que é tão desvalorizado hoje a área de trade, no geral, assim, promotor, equipe de trade, assim, eu acho que melhorou, sim, muito. Se a gente for, né, medir de uns anos para cá, é outro cenário, mas ainda é uma questão muito a ser discutida em empresas, né? Muito, muito. Eu acredito que uma parte disso é como a gente já falou de você você não mostrar o seu resultado. Então, não mostrar o resultado impacta nessa desvalorização. E querer pular etapas também impacta na desvalorização da área. Então, querer ser estratégico sem assumir o papel operacional, você tá e pular essa etapa, querer ser estratégico no forceps, querer ser estratégico na força, né, com o pé no peito, vai desvalorizar a área. Não é assim. Então, de novo, humildade para escutar, humildade para servir primeiro, para ter relevância, para você, aí sim, pular um degrauzinho no seu grau de relevância dentro da empresa. Então, degrau por degrau, você vai ganhando essa relevância. Se você quiser ser estratégico, falar, você está errado, isso aqui está errado. Bater muito de frente. Bater de frente, apontar o dedo, isso é o que eu acredito, tá? Sim, eu também. Bater de frente, apontar o dedo no que está errado, não é assim. Ao fazer isso, você está automaticamente se desvalorizando. Então, ter a humildade de reconhecer aonde você pode ajudar, quais são os espaços vazios que tem na empresa, aonde que você pode colaborar, que não tem ninguém colocando a mão, sabe? Isso vai ajudar a você se valorizar. Aquele projeto que é chato pra caramba, mas que ele é importante, mas ninguém quer pôr a mão. É nesse projeto que você vai ganhar 2 pontinhos a mais para ganhar a valorização. Eu trabalho ali com comercial na curva ABC, mas também numa contramão. Pegar ali lojas ou clientes que estão, sei lá, muito ruins de vendas e fazer um case ali com eles, assim, sabe? Mostrar, porque às vezes a pessoa compra pouco, mas compra pouco porque não tem o trabalho do trade junto com o comercial envolvido. Então, a gente pegar também nessa contramão, acho que também pode ser um caminho muito legal. Muito. O piloto. Sim. Faz um piloto, exato. Um projeto que de repente está esquecido, não é prioridade. Cliente que não é tão, né, valorizado internamente, porque compra pouco, né, teoricamente. Então, fazer esses tipos de piloto acho que pode funcionar bem também. Funciona muito. E sempre envolvendo e valorizando as pessoas que estiveram ali dentro daquele projeto. Tá. Seja o marketing, o produto, o comercial, o promotor. Sim. Né? Sim. A área de trade, enfim, não importa. Valorizar e envolver todo mundo dentro daquele projeto piloto. Para fazer um próximo. Sim. Né? E aí a gente entra muito no perfil comportamental, tanto dos promotores quanto dos profissionais que estão atuando no trade. O que você acha, falando, né, sua parte até de mentoria, o que você indicaria para as pessoas de comportamento que elas precisam realmente desenvolver? As pessoas precisam conhecer o perfil comportamental. Essa é a primeira dica que eu dou, assim. Eu tive conhecimento do perfil comportamental
já tem um bom tempo e isso trabalhando nas indústrias, né? Os testes de perfil comportamental, os assessments. Como que lida com cada pessoa. Como que lida com cada pessoa, qual é o seu perfil, né? Quais são os seus... Nós temos 4 perfis comportamentais, 2 deles são em níveis mais altos. Isso, falando de uma maneira bem... Falando mais psicologicamente. Assim, e de uma maneira bem simples, bem para fácil entendimento. Certo. 2 deles são mais altos, são perfis comportamentais mais altos, e esses 2 são o que definem nossas atitudes, nossos comportamentos e nossas ações, nossas reações e tudo mais. É a nossa essência. A nossa essência, certo. Nossa essência. Então, eu tive acesso a isso trabalhando nas indústrias, conhecendo o meu perfil comportamental. E aí, eu fui fazer uma formação para fazer análises de perfis comportamentais. E aí, eu conheci com mais profundidade o perfil comportamental, como é que funcionam os assessments e tudo mais. E, eu teria feito isso muito tempo antes, assim, se eu soubesse o poder que tem isso. Por quê? Para você reconhecer, ter empatia com a outra pessoa, sabendo qual é o perfil comportamental daquela pessoa, é muito mais simples, é muito mais claro, muito mais nítido, e você pode ser mais intencional no que você quer com aquela pessoa. E não é se aproveitar do momento, não, é ser intencional para falar a mesma língua daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive gestores que são... O perfil comportamental, o mais tradicional, assim, o mais conhecido é o DISC. Eu já fiz. Você já fez? Nossa. Assim, é legal o resultado, mas assim, é muito... Às vezes você fica com medo de responder coisa errada e não é esse o objetivo. O objetivo é você ser você mesmo. Exato, ali. exato. Só que você faz pra entrar numa empresa. Então você fica assim, se eu responder que eu sou muito comunicativa e não é pra ser... Mas tem no próprio DISC ali tem perguntas de validação. Dificilmente você consegue esconder sua essência. Sim. Eu achei que foi perfeito. O resultado, assim, não bateu certinho. Parece que alguém te conhecia ali. Sim, né? sim. Então, eu tive gestores que são completamente... que eram completamente dominantes, pensando no perfil, no DISC. Dominantes, executores puro, resultado, foco no resultado, meta. Não é um perfil que habitualmente está muito ligado a pessoas. E antes de eu entender sobre o perfil comportamental, eu falo, cara, esse cara não gosta de mim. Essa pessoa não gosta de mim. Certeza não que ela não gosta de mim, não me cumprimenta, passa aqui, não é o perfil dela. Sim. Aí quando eu entendi que só era o perfil comportamental daquela pessoa, um perfil alto, dominante alto, eu entendi que ela só não me cumprimentava porque ela estava focada no resultado. E aí, quando você... Ela nem se lembrou. Exato. Ela nem se lembrou. Não é maldade. Não faz parte do dia a dia. E tá tudo bem. Jeito, E tá tudo bem. É um perfil que é necessário para as empresas também. Sim. E quando você entende isso, fica muito mais simples de você lidar com essa pessoa. Fica muito mais simples de você, inclusive, apresentar projetos. Eu sou uma pessoa eu sou planejador analista. Então, naturalmente, eu gosto de contextualizar tudo que eu vou falar. Acho que deu para perceber aqui. Mas... se eu fizer isso, e eu fazia isso, para um gestor dominante, completamente executor, na terceira palavra ele já está em outro lugar. Sim. Ele já me perdeu ali, eu já perdi a fala. Sim. Então eu aprendi, inclusive, a apresentar projetos. Falar, é isso. Então isso é muito importante para o profissional, para a gente, né, trazer ali o resultado, para o pessoal prestar atenção na gente, né? Total. É se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você passa a entender o outro também. Entendi. E aí as coisas começam a fluir com mais facilidade, com mais naturalidade, com mais leveza. E aí o bem-estar está muito ligado com isso, que é o que eu acredito. Sim. Então isso eu acredito que é um dos KPIs não digo KPIs, mas um dos perfis comportamentais que o profissional de trade tem que ter para ele ser indispensável dentro da empresa. E a área também se tornar cada vez mais humanizada, né? Eu diria que é essencial conhecer o perfil comportamental, o seu perfil comportamental primeiro, para você se autoconhecer, e aí conhecer o perfil comportamental das pessoas que estão envolvidas com você dentro do jogo. Legal. Né? Do seu time de campo, dos seus pares, do seu líder direto, dos seus liderados diretos. E aí você consegue lidar com cada pessoa de uma forma mais assertiva. Exato. Eu tinha uma frase assim, uma frase bem que todo mundo repete, e eu também repetia isso até fazer a formação em coaching profissional.
assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu sempre levei isso muito a sério. Sim. E sempre tratei as pessoas como eu gostaria de ser tratado, com muito respeito e tal. E aí, fazendo essa formação, essa é a regra de ouro. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E tem a regra de platina, que é trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, quando você entende isso... sim. Quando você entende isso, você começa... Quando você entende o perfil comportamental da outra pessoa, você trata aquela pessoa como ela gostaria de ser tratada. Sim. Porque, às vezes, como você gosta de ser tratado, não é o mesmo jeito que ela gostaria de ser tratada. Exato. Enfim, é uma reflexão aí filosófica. Mas é muito, muito importante entender para você falar com as pessoas, senão você perde a pessoa na metade do caminho. Exato. Isso é muito importante, assim. Eu vivi isso na prática há muitos anos. Então, você tem que falar. Eu vivo. Às vezes eu vou falar com um cliente, se você não entender como a pessoa quer ser tratada, você perde ali a pessoa na hora, assim, né? Muito. Então, é realmente uma coisa muito importante, assim, né? E, assim, eu acho que mudou muito o trade nesses últimos anos. Você tem essa mesma visão que eu, assim, ou não? O que você sente? Mudança em que sentido? No sentido assim, de valorização, no sentido das pessoas conhecerem mais, no sentido de cada vez ter KPIs mais desenhados, ter estruturas mais sólidas. Acho que isso tem mudado bastante, assim, também. Mudou bastante. Bom, são 20 anos na área. Você tem bastante experiência nessa área também. Mudou, assim, o trade... uma área relativamente nova, né, nas empresas, em canais e segmentos emergentes, especializados, nem se fala. Então, tem gente que não conhece trade ainda, muita empresa que não conhece o trade ainda. Então, tem, né? Eu acho ainda que tem muita empresa que não conhece, conhece trade, não sabe o que está falando, assim. Sim. Recentemente, eu participei de um projeto, de uma consultoria, que a empresa, assim, eu fiz uma aula sobre trade, assim, a pessoa nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar em trade marketing. E não é uma empresa líder no segmento que ela atua, não é uma empresa pequena, assim. Então, acho que essa parte de valorização, essa parte de reconhecimento, relevância da área, tem também... tem a ver com a própria evolução da área como um todo, sabe? As pessoas estão começando a entender o que ela pode entregar, o que essa área pode entregar, como ela pode ser estratégica. E eu diria que há uns 2 ou 3 anos, acho que pós-pandemia talvez, as pessoas começaram a entender que se as pessoas não estiverem engajadas, dificilmente vai conseguir resultados relevantes por longo prazo. Pode ter ali uma iniciativa ou outra, um projeto ou outro que deu resultado, que foi legal, mas sem as pessoas valorizadas de fato, Sim. o trade ele não tende a trazer grandes resultados. Então, eu acredito na evolução da área com o tempo, passar do tempo, maturidade da área mesmo, como um todo, e a virada de chave para o reconhecimento das pessoas que atuam na área. Isso é o que talvez esteja acelerando as empresas que entenderam esse jogo de valorização das pessoas. Sim. Então, essas empresas que entenderam esse jogo de valorização das pessoas estão dando passos mais largos no trade, na valorização do trade, na valorização da área, na relevância da área. E nos resultados, obviamente. Essas empresas menores, ou, enfim, às vezes, né, de grande porte, que ainda não tem o trade, mas, na verdade, não tem uma área definida. Exato. Porque ele tem trade, ele tem um representante que coloca um promotor, ele tem um vendedor que paga lá o bico, ele tem alguma coisa que ele faz, porque se o produto não estiver na área de venda, o produto não vai vender. Então, isso é o fato, assim. Então, isso é que a Tu consegue ajudar muito, porque às vezes você não tem uma verba ali para você contratar promotores exclusivos para todas as suas praças, mas você pode começar com compartilhado, que é o que a Catu oferece. Então, eu acho que a empresa fala que não tem, mas na verdade ela tem alguma coisa ali de trade, né? Tem alguém que faz. Alguém que faz. Às vezes ele não sabe. O diretor que tá lá cuidando da venda, diretor de vendas ou CEO, às vezes ele não sabe que tem uma área de trade que não tá nomeada, digamos assim. Exato, exato. O trade nasce assim. Sim.
tem a necessidade, alguém tinha que fazer, mas ninguém queria fazer. Sim. Então, surgiu essa necessidade. Tem muita empresa ainda assim, Tem né? muita gente nesse estágio. Nesse estágio bem embrionário, bem de início mesmo. E é importante, por exemplo, vou contratar um promotor para fazer isso. Não adianta você contratar e colocar a pessoa lá Sem um treinamento, sem um gerenciamento de categoria, sem um... Sem um direcionamento mínimo que seja, sabe? E sem sem um guia de merchan básico ali, né? E sem o cuidado. Porque é muito simples, você vai, contrata Sim. né? E depois juridicamente você tem problema trabalhista, porque você colocou ali um bico. Exato. Ou você tem uma série de outros problemas com a pessoa se machuca, um monte de coisa que pode acontecer, né? Porque não é fácil. Não é fácil cuidar da equipe de execução. Sim. Você deve saber muito mais do que eu. Quando você tem a equipe interna, você precisa de um nível de cuidado com essas pessoas muito, muito grande. E talvez você não tenha a estrutura. Algumas empresas têm, mas a grande maioria não vai ter a estrutura para cuidar de fato dessas pessoas na ponta, na execução. Entendi. Com certeza. Foi por isso que você criou o clube Além do Trade, para você ajudar essas empresas a construírem essas áreas, certo? Exato. Basicamente. Exato. O clube, ele é para valorização do profissional. A valorização do profissional. Eu entendi ali algumas dores do profissional de trade, baseado nas dores que eu tive. Sim. Na minha Quais trajetória. dores, assim, depois se você puder falar um pouco mais? Desvalorização, essa é básica. Pressão de todos os lados. Estagnação, né? Para as pessoas não entenderem, não saberem o que significa. Então, você fica muito tempo numa estagnação profissional. Então, essa foi uma das dores. Mas a dor que eu mais percebi, ela é muito... Talvez ela não é tão perceptível, é o nível baixo de consciência. Então, quando a pessoa tem um nível baixo de consciência, ela transfere essas dores para outras pessoas. Então, transfere a dor para a empresa, transfere a dor para o gerente, transfere a dor para o supervisor, transfere a dor para todo mundo. Quando, na verdade, o único culpado é a própria pessoa. Então, quando você aumenta o nível de consciência dessa pessoa, ela passa a enxergar tudo com muito mais nitidez. E ela entende que ela só vai mudar aquele cenário se ela fizer algo para mudar. Certo. Então, o Clube Além do Trade, ele vem para essa valorização, mas que, no fundo, é para aumentar o nível de consciência das pessoas. Que legal. E aí serve para indústrias profissionais. Você está aberto para falar com qualquer time, assim, qualquer equipe, né? Exato. Times de trade, times de promoção, de execução, times de vendas. Exato. Todo mundo que está envolvido na execução de alguma maneira, né? No varejo como um todo, seja da indústria, seja do varejo, seja na agência. Então, eu quero ajudar esses profissionais a serem mais valorizados e a se valorizarem mais, porque ao se valorizar, sim, você também vai ser mais valorizado. Então, esse é o meu intuito, e eu tô aí para conversar com essas pessoas, para ajudar um pouquinho que seja, e sempre pensando o meu histórico profissional, ele pode ajudar canais emergentes, canais especializados, que são canais que têm um nível de maturidade para o trade mais baixo. Então, eu vivi muito isso na pele. Então, é onde eu posso, de fato, contribuir mais. Essa aqui é a minha ideia. Que legal. E o que você acha que muda aí para o trade nos próximos anos, para os profissionais? O que os promotores que estão lá na ponta hoje têm que fazer para entrarem, de fato, no trade, até serem supervisores, vendedores? São duas perguntas, no caso, né? Tá. O trade, eu vejo assim... Eu vejo uma ultra personalização no atendimento, principalmente. E você faz isso com o time de execução, com o promotor. Então, a personalização... Eu vou num ponto de venda. Eu tenho uma missão de compra ali. Eu vou num ponto de venda, eu quero resolver a minha dor. Sim. Né? Que é diferente da sua, que é diferente das pessoas que estão ali no mesmo horário, talvez até ali na mesma sessão que eu estou dentro de um ponto de venda, seja lá qual canal, qual segmento que seja. A
a ultra, hiper personalização é justamente ter um atendimento diferenciado que vai resolver a minha dor, que vai agilizar a minha compra, que vai resolver aquela minha missão num menor tempo possível, sem fricções, né? Sem barreiras ali no ponto de venda. E eu acho que esse é um papel fundamental de quem está ali, de quem está no ponto de venda. Então, eu acho que o papel do promotor nesse sentido é cuidar desse atendimento personalizado para as pessoas. Muito se fala agora em inteligência artificial, né? Agentes de inteligência artificial, retail media, aonde você não tem o promotor atuando, você pode, de alguma maneira, tentar diminuir essa fricção e melhorar a experiência de compra do shopper ali na loja. Mas eu acho que nada vai substituir aquele atendimento, o calor humano, a relação, nada vai substituir isso. Acho que a IA está vindo com tudo para melhorar a nossa vida, mas não vai substituir o ponto de venda, o promotor, as pessoas, o relacionamento. Isso eu acho muito difícil. E Exato. Também a questão do retail media que você falou é muito importante. Cada vez mais isso vai estar em evidência nas lojas. Mas se não tiver o promotor ali fazendo o produto ficar visível, também não vai adiantar nada, né? Exato. Não adianta o produto estar no estoque guardado e uma telona gigante, linda, colorida, enfim, com a identidade visual toda da empresa, mostrando ali todos os diferenciais do produto, e o produto está guardado no estoque. Exato. Então não adianta. A disponibilidade do produto ou quebrado, ou vencido, enfim. Exato. Então é muito importante. E sem o contato, né? Então acho que o contato deixa mais quente, né? A relação. Eu acredito. Eu acredito muito nesse formato de pessoa, relacionamento. Até para você falar com a inteligência artificial, você tem que saber o prompt certo, você tem que saber a liderança, né? Você tem que liderar ali o negócio, né? A ferramenta. Então, perfeito. Acho que nada vai substituir a pessoa. Pode até existir, podem haver outros formatos, mas você ter a pessoa ali no ponto de venda, acho que não vai acabar tão cedo. Eu acredito muito nisso. Eu também concordo. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar do Clube Além do Trade ou da sua mentoria? Recentemente, eu tenho um case? Eu tenho os cases de mentoria, de treinamento. Eu recentemente fiz um treinamento para a equipe de execução da Castrol, de que legal. lubrificantes, né? Sim, muito legal. Fiz o time de execução, e eu fiz um treinamento baseado nessa metodologia de trade marketing humanizado, que é resiliência, empatia e ambiência. Usando os cases e as situações do dia a dia dessa equipe de execução para justamente realinhar esses 3 pilares no dia a dia deles, né? Não fugindo do dia a dia deles. E foram 3 encontros. Geralmente, esses treinamentos são 3 encontros de 5 a 6 horas. É bastante tempo. É bastante tempo. Sim. Foi até num formato bem... foi um pouco presencial, um pouco híbrido, assim. Foi bem legal. Deu para fazer super. E aí, depois, eu fui acompanhando os resultados na vida real. Na prática mesmo, na prática, né? Como é que não isso... deixou jogado, né? Exato. Como é que esse treinamento, como é que mapa de empatia, como é que cartão de comando pessoal, como escutativa, como que essas soft skills vão ajudar de fato nos números que são acompanhados no dia a dia. E aí foi legal porque os indicadores que eles acompanhavam, todos, de presença, absenteísmo, presenteísmo... presenteísmo está em alta, né? Ativação de materiais de merchandising, número de frentes, de produtos, todos esses indicadores, no período em que a gente fez esses encontros, que a gente fica 45 dias juntos, em 3 encontros, né? Nesses 45 dias, os índices subiram acima de 10%, 15%. E aí depois, quando você deixa de fazer o treinamento, esses números voltam para um patamar que não é o mesmo patamar de antes do treinamento. Eles caem, obviamente, porque você não tem ali brasa fora da fogueira, apaga, né? Sim. Mas eles voltam para um nível maior do que era antes do treinamento. E isso
eu queria ter essa validação e com esse treinamento que eu fiz, eu pude ter essa validação. Então, assim, treinamentos que não são treinamentos técnicos de trade, mas utilizam o dia a dia do trade, de merchan, de execução, para você aprimorar suas soft skills, se autoconhecer, conhecer as pessoas que estão no seu dia a dia, levaram resultados que são acompanhados no dia a dia ali na execução. Então, isso é um case que eu gosto de levar. Eu me orgulho bastante disso. Muito legal, parabéns. Até uma curiosidade sobre mim. Quando eu estava como analista sênior, em uma das indústrias que eu trabalhei, eu contratei um mentor. Porque eu estudava, sempre gostei muito de estudar, já fiz 295 pós, mas assim, faltava o olhar de um profissional mesmo, que tinha mais experiência que eu. Então, como que eu conseguia entender isso? Então, eu contratei. O meu mentor foi o César Duro. Não sei se você conhece. Sim, conheço o César. E aí, contratei ele e ele me ajudou. A gente montou o projeto de margem de servir. Que para trade, até esqueci de comentar, mas assim, número é fundamental. E a gente levou realmente números de clientes para dentro da empresa. Então, com isso, a gente conseguiu sair de um nível mais operacional para um nível mais estratégico. Então, é um case meu, assim, que eu tive junto com o mentor. Sim. Então, o papel é fundamental, assim, para as empresas, né? Sim. E na Icatu, a gente tenta fazer essa mentoria com os nossos clientes. Então, como que ele pode estar ali, né, na operação ali, com, às vezes, sei lá, um time reduzido, e a gente, através de números, de dados que a gente coleta, a gente pode levar resultado mesmo, medir. O cliente vai ver ali na ponta, quando ele começou, no meio, no fim do projeto. A gente pode fazer piloto, contrato de 6 meses. Então, a gente tem essa veia de número, né? Essa número, né? Mostrar mesmo pro cliente. E o cliente fica mais seguro, sim, né? Sim, quando ele de vê... querer investir mais dinheiro, né? Exato. Legal. Saber que vocês têm o cuidado e saber que vocês acompanham do começo ao fim traz mais segurança para o cliente querer contratar, né? Sim. Legal. Perfeito. Queria te agradecer, Georgino, por ter vindo, por ter aceitado aí o convite aí da gente para participar. Muito obrigado. Muito legal essa história. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da história, falar um pouquinho de trade. Eu sou um evangelizador do trade, por onde eu passo, nesses canais especializados emergentes. Então, cada oportunidade que eu tenho de falar de trade, eu super topo, ainda mais sendo o seu convite, né? Obrigada. Um profissional que eu admiro. A Icatu, né, também, que uma empresa aí sólida no mercado. Então, fico muito lisonjeado com o convite e agradeço a oportunidade. Obrigada.